Shabbat Shalom. O tema da mensagem para esse Shabbat é: o menor será o maior. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor fale conosco. Pai, que não seja eu a falar, que eu não acrescente nem remova nada, mas que o Senhor possa falar. Que os meus irmãos tenham ouvidos para te ouvir, no nome de Yeshua, e o Senhor possa ministrar a tua palavra poderosamente. Eu não tenho poder para nada, Pai, nem para mudar a minha própria vida. Só o Senhor. É o Senhor que tem mudado minha vida. E que o Senhor possa usar a minha boca no nome de Yeshua HaMashiach para ministrar e falar, corrigir vidas, mudar os caminhos das pessoas. Pai, se alguém receber essa mensagem, que ela tenha certeza que não foi eu, mas que foi o Senhor que ministrou. No nome de Yeshua, porque é o Senhor que é poderoso, grande, que opera as maravilhas. Opera, Senhor, no nosso meio, o teu querer. E nos ministra com o teu poder, com a tua ruach, falando aos nossos corações e nos convertendo a ti. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Então, o tema da mensagem: o menor será o maior. Parashá dessa semana, Tetzaveh, ordene, nos ensina sobre a ordem que o Eterno dá ao povo de Israel para que ele trouxesse azeite puro para a luz da menorá e que essa luz deveria permanecer sempre acesa. Nos relata o chamado de Aaron e seus filhos para o serviço dos Kohanim, detalhando as suas vestes sagradas e os sacrifícios para a unção e consagração. Também é descrito o altar de incenso, que deveria sempre exalar o perfume pela manhã ao preparar das lâmpadas da menorá e à noite ao acendê-las novamente. Shemot capítulo 30, versículo 1 e 2. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso, será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. O altar de incenso, ele era relativamente pequeno, se levarmos em conta a nossa altura ou como nós imaginamos as coisas. Ele tinha medida, na maioria das versões, vai estar escrito como 2 côvados de altura, que em algumas já traduz para 90, cerca de 90 centímetros, e 1 côvado de cada lado, cerca de 45 centímetros. Ele era quadrado. Dos 3 objetos dentro do santo lugar, o altar de incenso, a menorá e a mesa dos pães, ele era o que ficava mais próximo do Santo dos Santos e da arca que estava ali no santo lugar, no Santo dos Santos. Aquilo que nós julgamos pequeno e sem relevância aos nossos olhos é muito importante para o Senhor. É muito importante para Ele. Os nossos olhos, eles invertem tudo. Nós desejamos coisas que não vão nos edificar, nós julgamos, queremos coisas que nós não podemos guardar, nos apaixonamos, e quantas pessoas cobiçaram ardentemente alguém e depois de se casar se arrependeram. Nós estamos o tempo todo como crianças querendo tudo. E nós olhamos ali, talvez você pode ler, como eu estava lendo essa semana, o altar de incenso, e falando, puxa, mas aos meus olhos, ele era pequeno. Ele não tinha nem 1 metro, não é? O Eterno, ele dá valor para aquilo que quando nós vemos, nós dizemos, isso aqui é pequeno. Muitas vezes, nós até nos sentimos pequenos diante de tudo à nossa volta. Porém, o Eterno usa o simples e pequeno aos nossos olhos. Porque eu não estou aqui desprezando o que o Senhor mandou fazer. É que os nossos olhos olham para as coisas preciosas como coisas pequenas, muitas vezes. Eu e você, meu irmão, nós desprezamos aquilo que é santo com os nossos olhos. O altar de incenso, ele pode ser pequeno aos olhos carnais, mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Ele é extremamente importante. Tudo que nós julgamos pequeno, nós temos que tomar cuidado. Tudo que nós julgamos que não tem relevância, nós temos que olhar para o Senhor. Senhor, eu posso estar olhando essa pessoa, essa situação, este serviço, eu posso estar corrompendo as coisas com os meus olhos. Nós olhamos para a nossa vida e nós começamos a nos rotular como insignificantes, ou que nós fazemos como algo ruim, que não tem valor. E hoje o Senhor nos diz para nós pararmos de se olhar
de nos olharmos com os olhos da carne. Parar de olhar para as pessoas à sua volta com os olhos da carne, não menospreze ninguém, nem a você mesmo. Todos nós temos uma função muito importante, assim como dentro do tabernáculo e também na área externa, cada utensílio sagrado era único e importante. E cada vida que estava trabalhando ali no tabernáculo era especial. E cada tribo de Israel, acampada em volta do tabernáculo, era importante. Imagine você, se um dos clãs dentro da tribo de Levi não fizesse o seu trabalho. Tudo entraria em desequilíbrio. Então, se a tribo de Gershon não fizesse o seu trabalho, não haveria quem carregasse os tecidos. E nós temos de lembrar que o tabernáculo, as paredes dele, o teto dele era feito de tecidos. Se Merari não fizesse a sua parte, nós não teríamos quem carregasse as armações. Se Kehat, Coate, não carregasse os objetos sagrados, quem faria isso? Quem estaria pronto, treinado para isso? Cada um de nós temos grande importância. Grande importância. Lembrem-se que Corã, ele era um levita. Mas ele menosprezou aquilo que ele já fazia. Ele queria ser sacerdote. Muitas vezes os nossos olhos menosprezam aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E nós julgamos pequeno aquilo que nós temos. O Eterno nos confia aquilo que nós podemos carregar. Hashem não ordenou que o homem construísse um tabernáculo que ele não pudesse construir ou montar, desmontar e levar nas suas jornadas pelo deserto. O Senhor não fez isso. Cada uma das famílias de Levi tinha uma função importante. Quero ler com vocês Bamidbar, capítulo 7, versículo 4 ao versículo 9. A instrução que o Senhor dá, mostrando a importância de cada um dos clãs dentro da tribo de Levi. Você que se julga pequeno, você que se julga que não é importante, você que olha com os olhos e fala, puxa, isso aqui é pequeno, só tem 90 centímetros, isso aqui só tem 2 côvados de altura, olha a minha altura, olha quem eu sou. Bamidbar, capítulo 7, versículo 4 em diante. O Senhor disse a Moshe, aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho na tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moshe recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gershonitas, aos de Gershon, que carregavam os tecidos e as suas cordas, conforme exigiu o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, que eram os que carregavam as armações, as travessas, as colunas, as bases, conforme exigiu o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Aharon. Mas aos coatitas, aos que descendiam de Kehat, Moshe não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. O Eterno deu a cada um a estrutura para que eles pudessem carregar, realizar ali as suas tarefas, a sua parte. Se o Senhor vai te entregar algo, Ele vai te dar estrutura para isso também. E você não se julgue sem importância, porque o Senhor te colocou numa função que você julgou que não é importante. Hashem não coloca nas nossas mãos algo que nós não podemos carregar, porque Ele conhece os limites de cada um. Tome as suas responsabilidades e faça com amor e alegria, porque elas são sim importantes. Não olhe com os olhos da carne para a sua vida. O Eterno te acha tão importante, sua salvação é tão importante para Ele, que Ele deu o Filho dele por você, por cada um de nós. Mas nós ainda estamos nos julgando sem importância. Como se o Eterno... Então por que o Eterno enviou o Filho dele para cá? Se Ele não te ama tanto assim. Mas olha, nós podemos, com os nossos olhos, olhar ali
Aquelas pessoas poderiam olhar para o tabernáculo e dizer, mas ele não tem paredes de tijolos, olha, as coisas aqui são pequenas e tudo poderia ser diferente. Porque os nossos olhos julgam, eles menosprezam as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas e para as nossas vidas. Você já agradeceu ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Tenha um coração grato. Use os seus olhos para observar o bem que o Eterno tem feito a você. Eu não posso olhar para a minha família como pequena e para as minhas funções como pequenas. Eu não posso menosprezar isso. Eu não posso chegar na minha casa e dizer, mas eu posso fazer o que eu quiser aqui, isso aqui não é importante. Eu não posso desprezar o que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Se o Eterno me deu algo, não importa o tamanho disso, para a minha opinião. Se Ele tem colocado algo nas minhas mãos, isso é importante. É importante que eu faça o meu melhor. Cada vida é importante para o Eterno. Os nossos olhos, eles muitas vezes são arrogantes. Não seja arrogante, meu irmão. Não seja arrogante, minha irmã. Sabe, as Escrituras, elas não falam todos os atos de todos os servos do Eterno. O que nós temos hoje não cita todas as pessoas que foram usadas poderosamente nessa terra. Você sabia disso? Mas hoje as pessoas elas querem liderar, querem ser cabeças nas suas empresas, querem ser líderes de ministérios, mas poucos querem se submeter a pessoas que o Senhor chamou e pensam que vão se submeter ao Eterno. Faltam pessoas que reconhecem que é bom ser servo, que é bom servir. Pessoas que não querem ser melhor que os outros. Hoje, se você quer saber no que o Eterno pode te usar ainda mais, aprenda a diminuir ainda mais. O templo era grande nos tempos de Yeshua, mas ele não tinha a presença de Hashem. Aí do que adianta nós realizarmos grandes coisas? E este templo foi destruído. Ele foi destruído. Nós temos ali o relato dos discípulos com Mashiach, falando para ele das edificações, de como tudo aquilo era bonito, e a resposta dele não foi um elogio para o lugar, mas que aquele lugar seria destruído. Tudo que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra. Então, assim como cada utensílio no tabernáculo não se tratavam de serem grandes aos nossos olhos, mas eles estavam na posição correta, do modo certo, cada um na sua posição ali. O Eterno deu instrução até na posição que cada utensílio deveria ficar. Muitas vidas foram usadas não porque buscaram serem usadas poderosamente. Sabia disso? Muitas pessoas que você diz, essa pessoa é uma bênção, está sendo usada pelo Eterno, mas não foi porque ela buscou isso. Ela só buscou estar na posição que o Senhor desejava e o Senhor começou a usar a vida dela. Talvez muitas pessoas que você conhece, você vê ministrando, você vê fazendo e você lê a respeito, estava lá na casa delas buscando a presença do Senhor e mais nada. E aí o Senhor começou a falar, a ministrar e essa pessoa foi usada. Mas o que muitas pessoas fazem nessa terra? Elas invertem o processo. Primeiro eu vou ser usado e depois eu vou buscar o Eterno. Primeiro eu vou construir um grande templo e depois eu vou buscar colocar a presença dele aqui. Invertem o processo. Elas não fazem assim, eu vou trazer a presença do Senhor para a minha vida, eu vou me ajustar e depois ele faz comigo o que ele quiser fazer. Não, elas fazem o quê? Vamos começar uma obra. E depois a gente vai ver se o Senhor vai aprovar ou não. As pessoas estão invertendo o processo. Nós não temos o relato de tudo que aconteceu até hoje. Nós não temos. Muitas pessoas foram usadas para o Senhor, nem foram citadas. Mas nós queremos ser quem? Aqueles que são citados nas Escrituras.
Se você estiver orando, louvando, se convertendo dos seus maus caminhos, você já está sendo usado pelo Senhor na terra, sabia disso? Eu quero estudar um pouco com vocês o que aconteceu com Gideão, em Shoftim, capítulo 6, versículo 11. Quero ler um pouco do que aconteceu com ele e do que aconteceu com o servo dele. Gideão, capítulo 6, versículo 11. Está escrito assim em Shoftim, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então Malach, o mensageiro do Senhor, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o mensageiro do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 14, para resumir um pouco. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu não tenho capacidade para isso. Mas é melhor reconhecer que não é capaz. É melhor. É melhor falar: Senhor, olha, eu não sei fazer isso. É melhor do que dizer: eu vou fazer mesmo porque eu sou capaz. Continuando, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Yerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. Vamos para o versículo 9 agora. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, porque eu vou entregá-lo nas suas mãos. Preste atenção. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o teu servo Pura e ouça o que estiver dizendo. Depois disso você vai ter coragem de atacar. Então, o que ele fez? Ele e o seu servo Pura desceram aos postos avançados do acampamento. Irmãos, quantas vezes os líderes sentimento e o Eterno levanta um servo para estar ali junto. Mas todo mundo quer ser líder. Quem quer ser o servo Pura que vai estar lá quando o líder estiver com medo? Não, mas não. Eu não admiro a liderança. Eu quero ser líder. E pensa que vai ter alguma admiração. Diminua a sua arrogância. Talvez nem Pura imaginava que o seu nome seria lembrado como aquele que estava ao lado de Gideão no dia que ele temeu. Talvez se Pura fosse daquele que almejasse grandes coisas, ele não ia querer ser servo, ou ele não queria ajudar, ou ele se revoltaria dizendo: eu não vou descer com esse medroso. Eu não vou. Quer saber? Eu vou conduzir esse exército, esses 300 que estão conosco. Mas ele estava no lugar certo, pronto para ser útil. Essa é a única vez que esse servo é citado nas Escrituras. Ele não é citado mais. O nome dele significa ramo, galho, mas também pode significar glorificar e adornar. Tudo depende do caminho que nós vamos escolher. Você pode olhar para a sua vida e falar: eu sou só um ramo, eu sou só um galinho do lado dessa árvore frondosa. Mas o Senhor usa. Ele usa aqueles que são pequenos. Muito do nosso chamado parte de estarmos na posição, só isso. Não parte de dar uma ideia maravilhosa: eu vou começar um ministério ali, perto da minha casa. O nosso chamado, ele parte de você começar a mudança na sua vida. E ficar mudando a sua vida. Por quanto tempo? Não sei. Ele parte da decisão de você se colocar na presença do Senhor. Não de você querer colocar as pessoas na presença do Senhor antes de você se colocar. Nós não podemos inverter isso. O primeiro ministério é a minha vida. Ele começa ali.
Você acha que um dia eu peguei, quando eu me converti, e eu falei assim, eu vou começar a pregar. Você acha que eu pensei isso? Sabe o que eu comecei a fazer quando eu me converti? Eu comecei a ler a Bíblia. Só isso que eu comecei a fazer. E aí, as coisas começaram a acontecer. Mas a transformação tem que acontecer primeiro em mim, não nos outros. Na verdade, a instrução que o Yeshua nos dá, o menor será o maior no reino dos céus, está relacionada com estar no lugar certo também. Você deseja ser usado pelo Eterno? Tome a sua posição de servo. A maioria das pessoas, quando perguntadas sobre, olha, onde você quer sentar, onde você vai se posicionar, o que elas vão fazer? Vai querer o melhor lugar. O melhor lugar. E Yeshua tratou sobre isso. Porque, irmãos, você pensa que só o adversário buscou honra? Nós, dentro de nós, existe isso, que nós temos de combater todos os dias, porque nós gostamos de honra. Lucas capítulo 14, versículo 7, está escrito assim, quando notou como os convidados escolhiam lugares de honra à mesa, Yeshua lhes contou essa parábola. Olha, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado a alguém de maior honra do que você. Você está disposto a ouvir isso de Yeshua? Olha, esse lugar não é seu, tem outro lugar para você. Irmãos. Então, para não ouvir isso, o que é melhor fazer? Pegue o lugar menos honroso aos seus olhos. Aos seus olhos. Não é que Yeshua expõe a nossa vida. Não, eu vou expor, senta aqui, porque sai daí, porque esse não é o seu lugar. Não é que ele está te expondo. É que nós nos sentimos constrangidos porque nós achamos que existe um lugar melhor para nós. Trata-se de cada um ter uma posição melhor que o Eterno concede. Mesmo capítulo ainda em Lucas, capítulo 14, vamos ler o versículo 9 em diante. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, escute isso. Se o Senhor falar contigo, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passa para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. É uma Mashiach que está dizendo isso. Quem quer se colocar no lugar menos importante para ser chamado para um lugar mais importante depois? Mas as pessoas invertem as coisas. Você está num ministério e você pensa, puxa, as pessoas precisavam fazer isto, isso e isso, aqui tudo errado. Coloca-se na presença do Senhor primeiro, arruma a sua vida. E o Senhor vai arrumar tudo à sua volta. Existe uma ordem para acontecer. Ainda no mesmo capítulo, versículo 15, ao ouvir isso, uns que estavam à mesa com Yeshua, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Elohim. Yeshua respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar. Por favor, eu não posso ir. Irmãos, muitas vezes nós vivemos esse dilema. Nós não queremos o lugar, o último lugar. Nós não queremos o lugar que o Senhor tem, nós não queremos o último lugar. E quando nós somos chamados, nós damos desculpa. Agora eu não posso ir também. Para receber a sua posição nos céus, você tem que se posicionar aqui na terra.
Se posiciona corretamente. Eu queria ter autoridade quando eu estivesse orando, quando eu estivesse ministrando, quando eu estivesse fazendo isso e aquilo. Eu queria que as pessoas fossem tocadas pelo Senhor. Posiciona a sua vida primeiro. Seja você tocado primeiro. Para crescer, nós temos que diminuir. Capítulo 14, versículo 21. Lucas. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Irmão, você quer trabalhar na obra? Tem lugar, mas tem que ser do jeito certo. Senão, não tem lugar para arrogância. Não dá, irmãos. O Senhor tem um modo de trabalhar. Todas as pessoas que quiseram trabalhar do jeito dele não deram certo. Do jeito delas não deram certo, porque o Eterno tem uma forma melhor do que a nossa. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Na parábola que Yeshua estava contando, foram chamados os pobres, porque nós temos de diminuir para sermos chamados para a posição correta. Temos de reconhecer que nada podemos sem o Senhor, que nós não podemos dar nada a Ele. Nós não podemos nos aproximar do dono do ouro e da prata pensando que nós somos ricos e que nós vamos comprar alguma coisa dele. Um dos problemas do Eterno chamar alguém que é extremamente capacitado é a probabilidade dessa pessoa se desviar da obra para fazer as coisas segundo a sua capacitação e entendimento. Esse é o problema das pessoas que são extremamente capacitadas naquilo que elas fazem. Arrogância. Elas começam a fazer as coisas. E nós temos um gosto, pessoal. Você sabia disso? Nós temos um gosto. Eu gosto das coisas do jeito que estão. E quando vai contra o Eterno? E você é extremamente capacitado naquilo que você faz. Você é bom naquilo que você faz, não é? E aí você começa a olhar as coisas e você começa a fazer do seu jeito e você gosta do resultado que aquilo teve. E se o Eterno te dizer: eu não gostei disso? Você está disposto a voltar atrás e mudar? Quando você olha e fala: puxa, mas eu sou o melhor no que eu faço. E esse é o melhor resultado que alguém conseguiria alcançar. E se o Eterno falar: mas eu não gostei disso? O que você faria e o que você pensaria? Sabe quem era assim? Jeroboão. Salomão chamou ele por quê? Porque ele era o melhor naquilo que ele fazia. Ele era muito bom naquilo que ele fazia. E ele foi colocado ali como senhor dos trabalhos forçados e depois ele se rebelou contra o filho de Salomão, Roboão. Depois foram entregues 10 tribos a ele e ele falou assim: essas pessoas vão querer descer para Jerusalém porque o templo está lá. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um templo aqui e ali, eu vou levantar os meus sacerdotes e assim as pessoas não vão sair perto de mim. É o que acontece com pessoas que são extremamente capacitadas naquilo que fazem e começam a ter um culto idólatra, começam a levantar ministérios, começam a fazer as coisas do seu jeito. E o Eterno chamou quem? Os pobres, aqueles que não tinham algo para dar. Na parábola são chamados aleijados e mancos, porque estes, por mais que quisessem, não poderiam apressar a obra do Eterno. Se você quer um bom servo, não dê passos que você não está autorizado a dar, porque você não conseguiria. Não dê passos que não devem ser dados, não acelere. O Senhor chamou os aleijados e os mancos, porque eles não poderiam correr com o que o Senhor não tinha para eles correr. Muitas vezes nós temos pendências em nossas vidas que precisam ser resolvidas e estão no nosso alcance, até algumas delas, para resolver. Mas nessas pendências nós não temos pressa. Mas naquilo que nós queremos, nós temos pressa. Cuidado com isso, que o Senhor possa te dar força no nome de Yeshua para você correr com aquilo que precisa ser apressado e não correr com aquilo que o Senhor não tem para você apressar. E nessa parábola são chamados
os cegos. Porque quando nós sabemos onde nós estamos indo, nós desistimos. Eu não quero ir ali. Eu não quero ir nessa. E o cego, ele não está vendo onde ele está indo. Ele tem de confiar no Senhor. Por que nós desistimos tantas vezes? Nós temos uma ligação muito forte aqui com essa terra. E quando nós vemos o que está acontecendo à nossa volta com essa terra, nós começamos a duvidar de tudo. Começamos a duvidar de tudo. Por isso o Senhor chama aqueles que caminham com os olhos fechados, confiando nele. É simples caminhar com os olhos fechados? Não é simples. Mas o Senhor, ele quer isso de nós. Confiança. Confiança para cada passo que você está dando. O que seria de Gidom sem Pura, o seu servo? O Eterno citou esse servo pelo nome. Você se acha só um servo, um ramo? Você se acha só um galho, como significa Pura? Entregue a sua vida ao Senhor. E Ele vai te levantar para estar ao lado dos valentes no dia do temor deles. Até os valentes também precisam de pessoas ao seu lado, você sabia disso? Mas quem quer ser a pessoa que está do lado? Nós queremos ser o centro, irmãos. Quem quer estar do lado? Para sermos servos do Senhor, precisamos diminuir. Hanania, o discípulo de Yeshua, é um exemplo disso. Ele só é citado na cura da cegueira de Shaul. E também Shaul, depois, quando vai testemunhar, cita o nome dele novamente. Nós não sabemos de onde ele vinha, para onde ele foi, o que aconteceu com ele, mas ele era um servo desconhecido, na posição certa e disposto a diminuir, mesmo quando isso se tratava de curar um homem que perseguia crentes no Senhor. Atos capítulo 22, versículo 11, os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Hanania, piedoso segundo a lei, a Torá, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. Preste atenção, irmãos. Esse homem, o que ele estava fazendo? Ele estava começando o ministério? Irmãos, esse homem estava começando, ele falou, não, eu quero um cargo, eu vou para Jerusalém. Ele estava em Jerusalém? Ele não estava. Ele estava muito longe de Jerusalém. E ele estava ali vivendo a vida dele segundo a Torá. É o que está escrito. Um homem chamado Hanania, piedoso segundo a Torá, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me, pondo-se junto a mim, disse, irmão Shaul, recupere sua visão. Ele chegou para Shaul e disse, assassino, recupere a sua visão. Ele fez isso, irmãos. Cadê a arrogância dele? Não teve. Quando o Senhor falou com ele, ele disse, Senhor, esse homem persegue os nossos. E o Eterno falou o quê? Vá. Ele é um servo escolhido para mim. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ser perseguido por minha causa. E o que ele disse? Tá bom, eu vou. E ele foi. O que ele estava fazendo antes disso? Estava lá, irmãos, vivendo a vida dele segundo a Torá. Então ele disse, o Elohim dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens. Eu não sei se ele tinha noção o que seria Shaul. Eu não sei se ele tinha noção exata do que ele estava falando, do que ia acontecer, porque ele se colocou na posição de ser servo. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu, e agora? O que você está esperando? Levante-se, seja imerso, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Shaul, ele percorreu a estrada que vai de Jerusalém até Damasco, que é a capital da Síria hoje em dia, cerca de 200 quilômetros de distância. Caminhando aí uns 30 quilômetros por dia, a pessoa levaria praticamente uma semana para percorrer essa distância. Era onde estava Hanania, vivendo aquilo que o Senhor tinha para ele, até que um homem chamado Shaul estava orando. O Senhor disse para Shaul, vai vir Hanania, ele vai encontrar contigo, ele vai te curar. Ele estava na casa de um homem chamado Yehudá. Quem era Yehudá, irmãos? Nós não sabemos.
Mas foi um homem que hospedou Shaul. E aí o Senhor falou com Ananias, tem um homem chamado Shaul, e eu vá até a casa dele, ele te viu em oração, e você vai ser usado por mim. Esse homem estava lá fazendo aquilo que o Senhor desejava, estava na posição certa, disposto a servir, disposto a fazer aquilo que muitos não iriam fazer. Eu não vou fazer isso. Ele estava lá quando Estevão morreu. Ele estava lá. Eu não vou fazer isso. Nós queremos estar em tantos lugares, mas Hashem tem um lugar certo para nós estarmos. Talvez ele poderia pensar, não, eu não quero ficar aqui em Damasco, Antioquia. Não, eu quero ir para Jerusalém. O Senhor tem um lugar para nós também. Não deixe as suas ansiedades atrapalharem o chamado que o Senhor te deu. Nós queremos ser grandes. Nós queremos ler sobre Shaul e mal notamos um homem como Ananias. Um crente na posição certa. Irmãos, pequenos servos, entre aspas, mudaram o mundo. Ele não sabia o quanto Shaul seria usado poderosamente pelo Senhor. As cartas dele que chegaram nos nossos dias. Porque ele ministrou a vida de Shaul. Quero ler com vocês 2 Crônicas, Divrei Hayamim, capítulo 34, versículo 1 ao 3. Yoshiarru tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos seus caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Prestem atenção agora. No 8º ano do seu reinado, ele tinha então cerca de 16 anos de idade, sendo ainda bem jovem. Ele começou a fazer o quê, irmãos? O que esse homem fez? Esse jovem fez? Começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. É isso que ele começou a fazer na vida dele. Você quer que o Senhor te dê um projeto diferente? Busque a presença dele. Não faça o contrário. Primeiro eu vou fazer um projeto, depois eu vou buscar o Senhor. Busque a presença do Senhor. Aprenda a ser pequeno, a diminuir. Porque aquele que se exalta será humilhado. Vou ler de novo. No 8º ano do seu reinado, com cerca ali de 16 anos de idade ele tinha. Sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Elohim de Davi, seu predecessor. Prestem atenção. No 12º ano, 4 anos buscando a presença do Eterno. Você está disposto a buscar a presença dele por 4 anos? No 12º ano, começou a purificar Yehudá e Jerusalém. 4 anos para começar a fazer alguma coisa. O que ele fez durante 4 anos? Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para a minha vida? Com 16 anos. Ele tinha 16 anos. Ah, eu sou muito jovem. 16 anos. O que o Senhor tem para a minha vida? Passava um dia, outro dia. Pai, aqui eu estou. Me ajuda a não pecar como meu pai pecou, como os meus pais pecaram. Passava meses, Pai, aqui estou. O reino de Israel, ele se desviou. Eu não quero ser como o reino do norte. Eu quero ser diferente. E foram passando os dias. Até que se passaram 4 anos. E ele começou a purificar Yehudá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Versículo 8, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8. No 18º ano, 6 anos depois, aqui ele tinha 26 anos de idade. 6 anos se purificando. A fim de purificar o país e o templo. Olha só como a obra aumentou. Ele enviou Shafan, filho de Atzaliahu, e Maaseia, governador da cidade, junto com Yoar, filho do arquivista real, e Yoachaz, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Elohim. Com 16 anos ele começou a buscar a presença do Eterno, e com 26 ele foi purificar o templo. Irmãos. O que você está projetando na sua mente? O que você tem na sua cabeça? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer isso e aquilo, eu não sei quem está disposto a ser assim.
Versículo 15. Ilquiarro disse ao secretário Shafan: encontrei o livro da Torá no templo do Senhor. Olha, as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecer naturalmente na sua vida. Naturalmente não, sobrenaturalmente na sua vida. Se você se colocar na posição de buscar a presença dele, sem querer ser grande primeiro. Ah, Senhor, eu vou fazer grandes coisas. Para com isso. Pede para ele fazer uma grande obra na sua vida primeiro. E entregar a Shafan. Então Shafan levou a Torá ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Vamos para o versículo 18. E acrescentou: o sacerdote Ilquiarro entregou-me um livro. E Shafan leu os trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ah, não, eu não gosto de ouvir essas ministrações que falam de arrependimento. Parece que está me acusando. O rei rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquiarro, a Ahicam, filho de Shafan, a Avdon, filho de Milcá, ao secretário Shafan e auxiliar real Azaiá: vão consultar o Eterno por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Ilquiarro e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Shalom, responsável pelo guarda-roupa do templo. Filho de Tokhat, o neto de Hazorat. Ela morava num bairro novo de Jerusalém. Ou, em algumas versões, segundo quarteirão, ou cidade baixa, ou a segunda parte. Um casal que estava na posição. Você está disposto a ser aquele que guarda a roupa? Qual é a sua função? Eu trabalho no templo do Senhor. O que você faz? Não, eu sou gerente do guarda-roupa. Hã? Como assim? Ué, mas eu pensei que você era levita. Eu pensei que você estava lá cantando. E quem é o sumo sacerdote? Como é que eu faço para ser sumo sacerdote? Não, a minha função é cuidar das roupas deles. E sabe quem o Senhor, usando a vida de Ilquiarro e todos aqueles homens ao lado, porque Yoshiarro não fazia nada sozinho, ele tinha pessoas ao lado dele. E levou aquelas pessoas. Quem que a gente vai atrás? Vai atrás da mulher do gerente do guarda-roupa do templo. Vai atrás dessa mulher. Ah, não era um homem, não. Vai atrás da mulher do gerente do guarda-roupa do templo. Não pode ser a mulher do sumo sacerdote, não. Vai atrás da mulher de Shalom. Significa Shalom. Vai atrás da mulher dele. Ah, não, Senhor. Usa todos, menos aquela mulher. Ah, Senhor, usa todos, menos o gerente do guarda-roupa. Onde o Senhor quer me diminuir? Eu sou rei. Eu sou rei, não pode usar o sumo sacerdote? Alguém de patente igual a minha? Não, nós não queremos. Nós olhamos para o altar de incenso e falamos isso aqui. Puxa, minha filha de 4 anos é mais alta que ele. É, irmãos. Mas eu te digo que o menor será o maior no reino dos céus. Neste relato nós temos muitas lições. Aquele rei cheio da presença do Senhor, ele não podia fazer nada sozinho. Tinha servos ao lado dele nas posições corretas. Você quer ser servo? Um para encontrar a Torá e outro para entregar e lê-la. Imagine se Yoshiarro se tornasse arrogante, mas ele se fez pequeno. Aquele rei diminuiu. E havia um homem e uma mulher na posição certa naqueles dias, o encarregado do guarda-roupa do templo e a sua esposa. Não sei qual o valor era dado para essa função naquela época, mas hoje, quem requer essa tarefa? Se o Senhor falasse contigo, eu estou te chamando para trabalhar no templo, o que você pensaria que você ia fazer? E aí o Eterno fala para você, você vai cuidar das roupas, você vai cuidar do guarda-roupa lá. Você vai trabalhar dentro do templo, cuidando do guarda-roupa. Ah, Senhor, não pode ser pelo menos na parte externa, eu queria ver os sacrifícios. Eu não posso ver lá, eu queria ver os abates dos animais.
Irmãos, você está disposto. Mas nós, Senhor, eu queria ter um chamado. Qual é o meu chamado? Está nem disposto a ouvir. Você acha que o Eterno vai falar com você? Se você não está disposto a ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. Por que você julga pequeno? O Eterno não julga pequeno aquilo que nós olhamos e desprezamos. Hoje nós queremos ser músicos, queremos liderar a guarda real. Eu queria ser descendente de Levi, queria ser sumo sacerdote. Eu quero ser encarregado do rei. Cuidado. A profetisa Ruda, ela é citada aqui, nessa ocasião, só essa vez nas Escrituras. Mas a gente não quer ser aquele que é citado uma vez. Eu não quero ser aquele que mora no segundo quarteirão de Jerusalém. Não, na cidade baixa. Por que eu tenho que morar num lugar baixo? Não, irmãos. Nós queremos morar no palácio real. E foi chamada aquela mulher, esposa daquele homem. E o que Yoshiarro fez? Ele ouviu as profecias daquela mulher. Ele não falou assim, como vocês chamam uma mulher que mora na cidade baixa, que é esposa do homem que guarda o guarda-roupa? Eu quero alguém melhor. Não. Compare a vida de Yoshiarro com a vida de Acabe. Como que Acabe recebia Eliarro? Meu inimigo, você me encontrou. Era assim que Acabe recebia Eliarro. Mas sabe de uma coisa? Nabot, ele é citado também só naquele acontecimento, onde ele não entregou a vinha dele para Acabe. E ele falou assim, que o Senhor me guarde de dar a herança dos meus pais para você. Mas Nabot, ele conseguiu que nem Eliarro, fazendo parar de chover, fazendo descer fogo dos céus, Eliarro não conseguiu fazer Acabe se converter. E Nabot, depois que morreu, o Eterno deu uma profecia para Acabe. E o que Acabe fez? Ele se humilhou perante o Senhor. Eu fico pensando que Eliarro deve ter pensado, puxa, eu fiz tudo, esse homem viu tudo que eu fiz, tudo que eu profetizei, ele não se converteu. Não é? Rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agir com mansidão. E aí o Senhor foi falar com Eliarro, você está vendo lá? A morte de Nabot não foi em vão, irmãos. Mas ninguém quer ser alguém como Nabot, que olha, qual é a obra, minha obra, Senhor? Você não vai me negar perante as pessoas. E só isso. E ele morreu por causa disso. Mas ele fez o que nem Eliarro conseguiu fazer. Mas quem quer ser Nabot? Ninguém quer ser Eliarro. Não, eu quero ver fogo dos céus descer. Vou construir um altar no meu quintal e eu quero ver fogo dos céus descer. É o que as pessoas querem não querem se colocar na presença do Senhor, mas querem que o Senhor se coloque na vida delas, do jeito delas. Para nós fecharmos. Faça o que está ao seu alcance com zelo. O que eu posso fazer então da minha vida agora? Faça o que o Senhor já tem entregue na sua vida. Mas eu não tenho nada, eu estou aqui em casa, então faça na sua casa. Se coloque na presença do Senhor, na sua casa. Não, só tenho minha família. Coloque a sua família diante do Eterno. Arruma a sua casa, arruma a sua família. Isso já é um ministério. O Senhor já te chamou para isso. Você sabia disso? Que você tem um chamado. Se coloca na presença dele, faz como aquele homem encarregado do guarda-roupa do templo. Faz sua função. Se coloca na presença do Senhor. Faz como aquela profetisa. Estava lá, irmãos, vivendo a vida dela. Faz lá o que o Senhor tem para você fazer. Matitiahu 25, versículo 14. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. O Senhor confia nas nossas mãos, mas nós não queremos aquilo que Ele está confiando. Uma vida. Você está disposto a cuidar de vidas? O que eu não entendo quando as pessoas querem abrir um ministério, mas não querem cuidar de vidas. E deu a 5 talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu
imediatamente aplicou-os, ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Atenção. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre muito. Irmão, você acha que Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele? Ele pensava que ele ia ser rei? Mas ele estava fazendo o que foi colocado nas mãos dele com zelo. Com zelo. Ah, pai, o que você tem para mim fazer? Está tendo guerra? Não, vai lá cuidar das ovelhas. É isso? Então tá bom, então eu vou lá cuidar das ovelhas. E quando os animais vinham para matar as ovelhas, ele arriscava a vida dele, porque ele fazia. Ele pegou o pouco que foi dado para ele e ele fez com zelo o pouco que foi entregue nas mãos dele. O Eterno teve que lembrar em determinado momento da vida de Davi isso. Lembra de onde eu te tirei? Você estava lá nos campos apacentando as ovelhas do seu pai. O Senhor falou isso para Davi: eu te tirei de lá das pastagens. Você se lembra disso? Você estava lá atrás das malhadas, apacentando as ovelhas do seu pai. Quando ninguém te dava valor, eu te chamei para ser rei sobre o meu povo. Quando ninguém te dava valor, ninguém queria você por perto. Todos te julgavam pela sua aparência. Todos pensavam que você não era capaz de nada. E eu te vi lá apacentando aquelas ovelhas e te chamei para ser rei sobre o meu povo. Tudo que você pedir para mim, eu vou te dar. Eu te daria. Eu te dei as mulheres do seu Senhor e te daria esta também, se você pedisse. O que acontece com o nosso coração quando é colocado muito nas nossas vidas? E o Senhor tem que lembrar: lembra de onde eu te tirei? Você se lembra de onde, o que você estava fazendo quando eu falei com você a primeira vez? Eu lembro. Eu lembro. Eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não que eu me preocupasse também. Essa era a minha mente. Sentado no sofá da sala, busquei o Senhor ali, o Senhor falou comigo. E o Senhor tem que me lembrar de vez em quando. Lembra de onde você saiu, o que você era. E o que eu estou fazendo com a sua vida hoje? O Senhor teve que lembrar para Davi: você estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E eu te tirei de lá. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Participe da alegria do Senhor, do seu Senhor. Por fim veio aquele que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Já chega reclamando, irmãos. Ele já chega reclamando. Ah, você é um homem severo que colhe onde não plantou, junto onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue ao que tem 10, porque a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, sabe quem foi que não fez render aquele que ganhou menos? Porque nós não damos valor nas coisas pequenas. Nós não damos valor naquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Você tem valorizado aquilo que o Senhor entregou e confiou às suas mãos? O que você faria no lugar de Davi? Você cuidaria das ovelhas de um pai que não gosta de você? Quando viesse um urso, você fala: eu vou me matar por causa dessas ovelhas? Ele nem gosta de mim mesmo. Dá uma ovelha para o urso e eu me salvo o resto.
O que você faria se você estivesse no lugar de Davi? Mas sabe quem nós somos? Nós somos aqueles que não querem cuidar das ovelhas. Não, o Senhor me chamou para cuidar de pessoas, não de ovelhas. Eu sou rei. O Senhor me chamou para ser rei e não pastor de ovelhas. É o que tem por aí. Tem mais rei do que pastor de ovelhas. As pessoas falam que são pastores, mas são reis. Governam tiranamente e não querem cuidar das ovelhas. O que você faria no lugar de Davi quando veio o leão? Você cuidaria das ovelhas do seu pai? E o Senhor teve que lembrar isso a Davi. O Eterno coloca segundo a nossa capacidade. Ele deixa claro a quantidade de responsabilidade dada a cada um era definida pela capacidade da pessoa. E o que enterrou o talento era o que menos tinha responsabilidade nas mãos. O que menos tinha responsabilidade foi o que enterrou o talento. O que você está fazendo com o que o Senhor colocou nas suas mãos? O que você está fazendo na sua família? O que o Senhor colocou nas minhas mãos? Pergunta uma pessoa que é casada. O Senhor já tem uma família para você cuidar? O que o Senhor tem nas minhas mãos? Ah, não, mas eu não sou casado. Cuida da sua vida, se coloca na presença do Senhor. Aproveita que você tem mais tempo. Foi ministrado sobre isso. Quem é solteiro tem mais tempo para se colocar na presença do Eterno. Shaul falou sobre isso. Tem mais tempo para viver o que o Senhor deseja, tem mais tempo para se dedicar, não tem outras preocupações que o ministério da vida de um casado tem. O ministério da vida que alguém tem filhos tem, de se preocupar, de ter tempo de qualidade, de sair, de fazer as coisas para cuidar daquilo que o Senhor deu, a responsabilidade que o Senhor dá a uma família. Se coloca na presença dele primeiro e depois você vai ver algo grande acontecer. Faça como esse servo. Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, o Senhor me confiou essa responsabilidade, aqui está. Se coloca primeiro na presença dele. Ah, mas eu não queria ser aquele que não tem nem 1 metro de altura. Meu irmão, se converta. Vai se converter. O altar de incenso estava próximo ali da presença do Santo dos Santos. Faça uma experiência. Como você olharia para o altar de incenso? De pé. Você olharia para baixo. Mas os menores serão os maiores no reino dos céus. Não diga que o que você faz é pequeno e não tem importância. Senão, imagina Nabô, tá? Dá esse terreno para ele mesmo. E porque aquele homem se posicionou, aquele rei se humilhou no fim da vida dele. Nós olhamos para os desafios que temos à nossa frente e pensamos, como isso pode ter solução? Como é que eu sou capaz de resolver isso? Não se sinta pequeno. Quanto aos olhos do Eterno, você é grande. Se humilhe na presença do Senhor e o seu futuro será transformado. É o que Davi fazia. Quando ele fazia alguma coisa errada, ele se humilhava na presença do Senhor. Ele falava, eu pequei. Lembremos novamente de Hananiá, que estava em Damesé, que estava em Damasco, irmãos. Ele estava em Damasco. Aonde o Senhor quer que você esteja? Disposto a ministrar e orar para o Shaul. Ele não sabia do impacto que esse homem causaria no mundo. Você olha para uma pessoa que ganhou tantas vidas, saiba que teve um servo que ministrou para ela antes, que talvez ninguém conheça. Ninguém conheça. Você quer receber do Senhor um sonho? Quer ter algo confiado nas suas mãos? Faça o que você já sabe que tem que fazer com amor. Imagina ter que ouvir do Eterno, mas eu já falei, você já sabe o que você tem que fazer, o que você está esperando. O Eterno não depende do nosso tamanho, do tamanho da nossa capacidade para nos usar nessa terra. O caminho para receber a direção dele, ver os planos dele se concretizar nas nossas vidas, é um caminho de humildade, de obediência e confiança. Se nós não suportamos pessoas arrogantes à nossa volta, não obrigue o Eterno a suportar a sua arrogância. Se coloca na presença dele, no nome de Yeshua. E você vai ver acontecer, mas tem uma ordem. Primeiro eu tenho que me colocar na presença dele. Primeiro é isso. Faça como aquele rei, Josias, Josiarro. Primeiro ele buscou o Senhor. Por 4 anos, ele ficou buscando a presença do Eterno. 4 anos. E aí ele começou a realizar o que o Senhor tinha.
Se você conseguir cuidar da sua vida, sinta-se honrado por isso. Senhor, aqui eu estou na tua presença. Já é uma honra, já é um chamado cuidar da própria vida. Tem que estar disposto a ser pequeno, irmão. Tem que estar disposto. Tanto quem planta, quem rega, muitas vezes nem são aqueles que aparecem. Mas o menor será o maior no reino dos céus. Quem ninguém viu, reconheceu, ninguém soube que existia, esteja disposto a diminuir e o Eterno vai te erguer. Quem se humilha será exaltado. No nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 19/2, teremos uma única paraxá, Kitzá, quando realizar. Nessa paraxá, o Eterno ordena a Moshe para fazer um recenseamento, coletando uma contribuição igual de uma moeda de meio shekel para cada adulto do sexo masculino, com mais de 20 anos de idade, e o valor arrecadado deveria ser utilizado para a construção do Mishkan, tabernáculo. Hashem repete o alerta sobre a importância de guardar o Shabat, descansando mesmo durante a construção do Mishkan. E assim segue, eu convoco a todos a fazer essa leitura, que o Eterno possa falar poderosamente com cada um de vocês, no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Pai, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Eu não tenho. As habilidades que eu tenho, elas não prestam para nada sem a Tua presença. Todas elas. Eu coloco diante do Senhor. Porque é a Tua Ruach que me capacita, Pai. Pai, nos ajude a nos voltarmos para Ti. Não nos deixe nos esquecer, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito é porque o Senhor capacitou. Pai, se existe alguma habilidade em nós, se um dia nós estudamos, o Senhor chamou pessoas capacitadas em diversas áreas. O Senhor faz isso. Mas que todos nós, capacitados ou não, sejamos aqueles, Pai, que são cheios da Tua presença. Pai, um rei foi levantado em Israel, o povo escolheu um homem que era o mais alto entre os seus. Um homem que tinha a família dele ali, nós não vemos problemas na família de Shaul. E esse homem falhou com o Senhor, Pai. Ele falhou contigo. Porque apenas ser capacitado aqui nessa terra não quer dizer nada. O Senhor chama pessoas simples de coração. Simples. Pessoas que estão dispostas a ouvir, olha, você está errado. Pessoas que estão dispostas a ouvir, recomeça, refaça o seu trajeto. Pessoas que estão dispostas a ouvir, se converta. É essas pessoas que o Senhor gosta de trabalhar, porque são pessoas que estão dispostas a serem transformadas. Ah, Senhor, no nome de Yeshua, converte os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida diante do Senhor. É o que eu lhe peço, meu bom Pai. Deixa Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja.